Shalom, bendita do Senhor, agraciada, mulher preciosa de Deus, bom dia. Que Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional da Manhã. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 10. E antes de ler, a gente precisa orar. Então eu estou te convidando agora a gente dar aquele bom dia para o Espírito Santo e começar a nossa leitura. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo? Vamos dar um bom dia para ele? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Eis-nos aqui, Santo Espírito. Estamos aqui, senta aqui do nosso lado, ministra o nosso coração, fala conosco, ajuda-nos a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem nos dar clareza, entendimento, discernimento espiritual. Em nome de Jesus, que se cumpra a Tua vontade em nossas vidas, que venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que a gente não leia a Bíblia por ler, que a gente tenha real entendimento da Tua palavra, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para Marcos capítulo 10, que fala assim. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E novamente uma multidão veio a ele, e segundo o seu costume, ele a ensinava. O que Jesus fazia? Ensinava. E ele sempre estava cercado de pessoas, de multidão, pessoas ali com fome e com sede, querendo mais dele, né? Glória a Deus. Então alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. E respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação de Deus, os homens e Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. E quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro, estará também cometendo adultério. Bom, a gente vê essas referências lá em Deuteronômio, também em Gênesis, né? E alguns manuscritos antigos também trazem de se unir à sua mulher, né? Tem outras referências também em Gênesis, em Êxodo, Deuteronômio. Então essas referências que Jesus trouxe aqui, falando da lei de Moisés, justamente é do Antigo Testamento, sobre as leis de Moisés, né? A Bíblia baseada, né? Os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, fala justamente das leis de Moisés. Quando Moisés teve ali encontro com o Senhor, foram vários encontros, né? E ali vieram as tábuas, né? Os mandamentos e depois as leis que ele deixou e que até hoje o povo judeu segue muito bem, né? A maior parte. E também que a gente colocou aqui é o Velho Testamento, né? A Bíblia, os 5 primeiros livros, que para a gente também tem uma importância muito grande, porque é o início de tudo, né? Do relacionamento de Deus com um homem, conversando, falando, estando ali tete a tete, né? Moisés esteve com Deus face a face. E Jesus, você viu que os fariseus estavam aqui querendo pôr ele à prova, né? Querendo ficar tentando ele, querendo que ele caísse em algo. E hoje a gente também tem muito disso. As pessoas às vezes perguntam pra gente algo parecido, semelhante, só para testar, só para sondar, só para ver o que a gente pensa. Por quê? Porque nós estamos hoje numa guerra de ideologias, é uma guerra ideológica, né? De ideias. Porque eu penso isso e eu milito por isso, porque eu penso aquilo e eu milito por aquilo. E cada um tem uma militância. A militância ela é ferrenha mesmo, às vezes até sanguínea, né? Até sanguinária. Então, assim, é muito importante a gente colocar nossas ideias, sim, mas a gente respeitar do coleguinha, respeitar as pessoas independente da onde elas são, independente da cor que elas têm, independente até do pensamento que ela tem, a gente precisa respeitar. Não é porque votou em A e B que não merece meu respeito e eu torço para que morra. Porque é isso que eu vejo
né, entre as pessoas com as guerras ideológicas. Votou em fulano, merece morrer. É isso que eu vejo. Você não gosta de pessoas de outra cor, merece morrer, merece ir preso. Aliás, é lei, né? E eu não estou falando qual a cor, olha só, eu não estou falando qual a cor, mas já veio aí na sua mente. É sobre sexo, né? Sobre ideologias de sexo, ideologias de gênero. Você não gosta, não? Peraí que você vai ser linchado, você vai ser boicotado. Então, assim, e existe o boicote dos dois lados. Mas eu não estou querendo falar sobre isso, mas existe a guerra ideológica, a guerra de ideias. E nesse momento aqui, os fariseus queriam colocar Jesus à prova justamente para condená-lo à morte, justamente para que ele pecasse em algo contra a lei de Moisés, ele caísse e fosse blasfêmia e fosse levado à cruz. E isso aconteceu lá na frente. E hoje as pessoas também estão querendo crucificar. Então, assim, não queira ser essa pessoa que quer crucificar a outra. Não seja crucificada também em nome de Jesus, porque isso dói. Isso dói na mente e no coração. Mas tenha, assim, sua opinião firme no que a Bíblia diz. Por exemplo, se alguém me perguntar algo, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que. Então, assim, a minha opinião já era. E aqui Jesus está falando assim, olha, por causa da dureza de coração, foi que Moisés liberou o divórcio. Mas, de verdade, Deus fez homem para a mulher para o homem. E ali que Deus uniu, ninguém separa. É um casamento para a vida inteira. Isso, na verdade, é um sonho, né? Por mais que tenham problemas no casamento, e sempre vai ter. É um sonho ter um casamento para a vida inteira, porque hoje não é uma realidade. Hoje é algo que poucos casais conseguem, poucas famílias conseguem ir até o final juntas, né? Hoje é mais fácil dizer nós temos gênios diferentes, nós temos visões diferentes, não deu certo, não me amava mais. É mais fácil colocar as coisas do que realmente continuar. E, ok, Moisés deu carta de divórcio quando tem um adultério. E Jesus disse aqui, uma frase que é muito usada nos casamentos, nos relacionamentos, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Bom, esse tema aqui, ele pode ser muito polêmico, né? Eu tenho até medo um dia que um vídeo meu viralize por causa da guerra de ideologias, porque o pessoal do divórcio vem aqui meter o pau. Mas eu quero dizer que quem está dizendo isso é a Bíblia, viu? Ela está na internet, você pode ter ela na mão também física, você pode ter ela também online, e é Deus quem está falando, é a Bíblia quem está falando, inclusive quem falou que foi o próprio Jesus, viu? Se quiser crucificar ele de novo, é você e ele, beleza? Porque o que eu estou falando aqui é o que a Bíblia diz. Vamos seguir? Versículo 13. Alguns traziam crianças para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado. Fica indignado. Você viu que algumas vezes a gente já viu aqui Jesus aqui indignado, né? Pois é. E ele lhes disse, deixe vir a mim as crianças, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo-lhes a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E em seguida tomou a criança nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Então, sabe quando a criança tá meio que atrapalhando? Sabe que tá... peraí, filho, que tá gritando, tá correndo, tá fazendo... É criança sendo criança, né? Pois é. E os discípulos estavam dizendo, não, deixa elas pra lá, não incomode o mestre, não. Perdão. E aí ele falou, deixe vir as minhas crianças. E essa frase também é conhecida e é muito importante. E eu falei ontem sobre um pouquinho, né, sobre a gente proteger nossas crianças, porque o inimigo ele trabalha pesado desde de bebê, desde a criança, com entendimento, na infância, para que ela venha perder a inocência dela, para que, sabe, seja com violência, seja com violência verbal, violência sexual, querendo mesmo, sabe, tirar a identidade da criança desde criança, mesmo desde novinha, para que ela entenda que ela não foi escolhida por Deus, para que ela não é amada, para que ela é rejeitada, para que ela é abandonada, para que ela não presta, sabe, muitas coisas na infância para tentar tirar a identidade dessa criança, para se tornar um adulto cheio de problemas. E Jesus está falando, deixe vir as criancinhas, quem não receber como uma criança no reino dos céus não entrará. E eu e você precisamos ser como criança. Amar, perdoar, sabe? Ter a inocência. Tá ali cheia de expectativa para a vida, né? Mas assim,
sabe, sem grandes problemas, sem tantos ressentimentos. Então a gente precisa liberar perdão, precisa perdoar para se parecer mais um pouco com uma criança e estar ali junto do Mestre e herdar o reino dos céus, amém? Vamos seguir versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você tem, tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Olha, capítulo anterior, 9, lembra? Capítulo 9 de Marcos, versículo 23 diz: Jesus olha para o homem e diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê. E aqui, capítulo 10 de Marcos, versículo 27, ele disse que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Guarde esses versículos, porque você precisa ter elas em mente. Quando o inimigo vier, você está numa situação e ele diz: Isso aí é impossível, não vai dar certo não vai rolar, nem tenta. Você dizer: Pá, Jesus diz: crê somente. Se você crê, é possível. Em Marcos 9, 23, em Marcos 10, 27, diz que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você precisa guardar esses versículos, escreva em notas garrafais aí, imprima ou coloque num papel, coloque no espelho, fique lembrando sempre, porque você precisa ter esses argumentos quando o inimigo vier falar contra você. Marcos 9, 23, Marcos 10, 27. Por isso que você precisa aprender a Bíblia para argumentar contra o inimigo da sua alma. Amém? Vamos seguir aqui. Pois é, ele falou, né? Cadê? Vamos seguir. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: Eu digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casa, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. E Jesus vem de novo com a ideia, né, de últimos sendo os primeiros. Lembra que ele falou ontem sobre a gente servir? Então, esse capítulo aqui, né, ele fala sobre o jovem rico. O jovem estava meio que desesperado porque ele cumpria os mandamentos. E eu vou te dizer, muitas pessoas cumprem os mandamentos, a lei de Moisés, mas ainda não tem intimidade com o Senhor, mas ainda não conhece de ter experiências reais com o Senhor. E Jesus estava falando sobre isso. Olha, deixe tudo que você tem, para que você tenha, sabe, tenha um momento do devocional, desligue, coloque seu celular em modo avião, sabe, desligue a notificação, se desligue do mundo, tenha intimidade com o Senhor, para que você venha herdar o reino dos céus. Porque é quando você se relaciona com Deus, a cada dia Ele vai imprimindo algo dele em você, vai tirando algo seu que não é bom, vai tirando, daqui a pouco você está vazia de você mesma e cheia de Deus. E com certeza você vai herdar o reino dos céus quando você tiver relacionamento com o Senhor. Amém? E aqui ele fala, né, a frase de que é mais fácil um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Ele não está falando que é impossível, tá bom? Está falando só que é difícil. E eu quero te dizer que você vai fazer parte disso, né? A rica, a próspera em tudo, para entrar no reino dos céus. Eu vou. Você vai? Glória a Deus. Vamos seguir, versículo 32. Eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente, e os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e açoitarão e matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Então, mais uma vez, Jesus está predizendo, né, a sua morte e a sua ressurreição, justamente para que quando aconteça os discípulos lembrem, né? Os discípulos nesse momento não entendiam nada, mas eles precisavam lembrar do que ia acontecer. E aqui as testemunhas oculares, Marcos, Mateus, Lucas, João, eles escreveram sobre isso, para dizer que é real, é verdade. Você sabe que João ele termina o livro dele falando isso. Eu sou uma testemunha viva, eu estava lá, é verdade tudo isso que aconteceu, acredite. Imagine que João ele teve a experiência também de ser arrebatado aos céus, né? De ter aquelas visões, ele que escreveu o Apocalipse. Então essas foram as testemunhas oculares que escreveram e deixaram esses livros, né? Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para nos ministrar hoje, para nos ensinar hoje. Vamos seguir que esse capítulo 10 tem mais. Nisso, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus, né? Olha, eu nem falei porque Pedro não estava aqui, só estava Tiago e João, mas veio na minha mente a música. Versículo 37, vamos seguir. Ele respondeu: Permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. E Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas eu assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. E quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E mais uma vez a gente vê essa ideia de ser o primeiro, de ser servo, sabe? Porque as pessoas geralmente estão em competição, querendo um na frente do outro, querendo ser em primeiro lugar. E eu quero te dizer que se você quer estar nessa competição no reino dos céus, sirva. Abençoe as pessoas, sirva com o que você tenha. Eu não estou falando sobre você ficar dando dinheiros e caridade, não. Isso aí é o de menos, a gente tem que fazer mesmo, todo mundo tem que fazer. Mas eu estou falando sobre servir as pessoas, sobre compartilhar da palavra, sobre estar ali um dia, de repente, não só para dar um cobertor, mas para dar um abraço, para dar uma palavra de vida, para estar servindo a sua comunidade, servindo o que você pode. Tem um papel para isso. Sabe, é o que a gente chama das obras sociais, de fazer algo. E é importante também estar fazendo. Agora, não é isso que salva. Muitas pessoas se confundem e acham que na caridade, no servir, vão ser salvas. Jesus falou muito sobre servir. Mas lembra que a Bíblia diz que se você confessa com a boca e crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. É isso que dá a eternidade. Você ter uma vida com Deus, uma vida cristã, seguindo a Cristo, liberando perdão, pedindo perdão, porque todos os dias a gente peca e não dá, o pecado separa a gente de Deus. Então a gente precisa se arrepender verdadeiramente dos pecados e estar ali diante da face do Senhor. Vamos lá que a gente está acabando esse capítulo. Ainda tem aqui, o cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Bartimeu, que era cego, estava sentado
beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, e ele está o chamando. E lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu acho muito engraçado quando Jesus faz essas perguntas, porque para mim é meio que irônico. Aqui está dizendo, ó, Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Claro que o cego queria ser curado, queria ver, né? Só que sabe de uma coisa? Jesus sabe o que você quer, mas você precisa falar. Abra sua boca e fale. Diga o que você precisa, o que você quer, porque Jesus quer te curar. E que a sua fé entre em ação, porque Ele quer te curar. Agora diga para Ele o que você precisa, o que você quer, porque hoje tem cura em nome de Jesus. Você recebe?